Era um dia de dezembro, dia 28 de dezembro de 1992, e Daniela Pérez foi gravar a novela De Corpo e Alma, uma novela escrita por Glória Pérez, sua mãe. A Dani chegou nos estúdios de gravação da Rede Globo, gravou todas as suas cenas. Num certo momento, cortou o dedo. Usaram mercúrio cromo, mertiolate, que na época ardia muito no dedo dela. E ela foi consolada pela sua amiga e, na época, produtora da novela, a Carla Albuquerque, que é do Operação Policial, um canal que eu gosto muito, que me inspira muito também. Eu tinha mais ou menos a idade da Daniela. Eu tinha mais ou menos a idade da Daniela Pérez. E ela era linda. Ela era uma pessoa leve, que irradiava muita luz. O que a Daniela não sabia, ninguém sabia, é que o seu assassino estava ali, bem ao seu lado, fazendo a novela com ela, fazendo inclusive um namorado ciumento, agressivo. Era o assassino dela, estava do lado dela. Ela não poderia saber, ninguém poderia saber, nem quando escalaram esse homem para a novela, quem que vai saber? É o que eu sempre digo, sabe, gente? Eu espero que um dia o teste de Rorschach seja um teste usado, inclusive, em aplicativos de relacionamento. Porque eu acho que a gente tem que saber com quem a gente está lidando em todos os âmbitos de nossa vida. Então, olha que maravilha seria se o teste de Rorschach fosse aplicado em todas as pessoas do mundo e aquelas que entrassem ali na escala de Hare, que pontuassem a escala de Hare, principalmente ali dos 20 aos 40 ali, essas pessoas tinham que ter tratamento muito, muito especial para nos livrar das monstruosidades que essas pessoas são capazes. Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã e também no Doutora Sabrina Ferrari, que é o nosso canal alternativo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. É de graça, você não tem que pagar nada. Quando acabou as suas gravações daquele dia 28 de dezembro de 1992, o assassino de Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua Tomás, ficou circulando nos estúdios ali. Ele tinha cada dia menos cenas para representar. Por quê? Porque na trama, o verdadeiro amor da Yasmin, que era o personagem da Daniela Pérez, era o Caio, representado pelo Fábio Assunção. Então, esse cara, o Guilherme, tinha cada dia menos cenas para gravar. Ele acabou as cenas e não foi embora. Ele ficou dando voltas nos estúdios ali da Globo, principalmente focado no camarim feminino. Dizem que ele ficou lá, a maioria do tempo, ele ficou ali nas imediações do camarim feminino, como se ele estivesse esperando alguém ou, na verdade, ele estava vigiando a Daniela. Esse cara, ele tinha uma obsessão pela Daniela e isso era conhecido por todos ali nos estúdios. Todo mundo via. Ele importunava a Daniela, mas assim, muito. Ele estava sempre importunando essa menina. Ele estava sempre querendo conversar com ela. Ele estava sempre querendo pedir alguma coisa para ela, porque ele achava que, pela Daniela ser filha da Glória Pérez, ela podia, quem sabe, ajudá-lo a fazer crescer ali o personagem dele na novela e assim alcançar uma fama, um sucesso, ou seja lá o que ele queria, né, naquela época, que a gente nunca vai saber, né?
ele fica de tocaia ali, né, esperando a Daniela acabar as gravações. Quando ela acaba, já é tarde da noite, e ela vai para o estacionamento e tem algumas crianças ali pedindo autógrafos. E ele vai na mesma hora para o estacionamento também. Os dois fazem fotos com os fãs que estavam ali. A Daniela pega o carro e vai embora. A certa altura, num posto de gasolina, o carro dela é fechado pelo carro do Guilherme de Pádua. E ele sai do carro dele, chega no carro dela, ele dá um soco no rosto da Daniela e ela desmaia. A Daniela tinha 56 quilos na época que ela foi assassinada. E o Guilherme de Pádua, eu não sei, vocês vão ver as fotos antigas, ele era bem fortinho, parece que ele era um garoto de programa e estava se tornando um ator. Ele substituía na época o Alexandre Frota numa peça super famosa da época, que era Blue Jeans, onde atuavam o Fábio Assunção, o Maurício Matar e o Alexandre Frota. E ele era o substituto, ele era tipo apoio, elenco de apoio. Ele era o substituto do Alexandre Frota quando o Frota não podia aparecer por alguma coisa ali. Ele fazia o papel do Frota na peça. De vez em quando, não como sempre ali. E essa peça estava tendo assim uma repercussão, tal. Inclusive uma noite a Glória Pérez, isso segundo o Alexandre Frota, né? A Glória Pérez foi lá para assistir a peça e o Alexandre não tinha ido. Quem estava atuando era o Guilherme de Pádua. Esse cara, ele foi para o elenco da novela através do Roberto Talma, que era um dos diretores. Pedido para ser feito um teste ali para o papel e ele passou no teste. O Alexandre Frota fala assim que se fosse ele que tivesse feito o papel do Bira, a Daniela talvez estivesse viva. Mas assim é a vida, né? A gente não pode prever as coisas, o futuro, o que vai acontecer. Infelizmente, né? Mas se a gente pudesse ter o teste de Hare aplicado em todas as pessoas aos 21 anos, já seria um bom adianto na vida, tá, gente? Outra coisa que seria maravilhosa se acontecesse é uma revisão do nosso sistema legislativo e quem sabe a gente ter uma prisão perpétua para crimes hediondos. Não seria bom? Esse covarde, esse assassino, dá um murro, um soco na Daniela, que cai desmaiada. Ele põe a Daniela no carro e a Paula Tomás, na época, que hoje é Paula Peixoto, ela sai do carro e dirige o outro carro. Eles trocam de carro, ele vai dirigindo um carro, a Paula Peixoto vai dirigindo o outro, a Daniela vai desmaiada dentro desse carro. E aí vocês já sabem o que acontece. O que a gente ficou sem saber durante 30 anos era a verdade, assim, sem estar embaçada, sabe? É uma verdade limpa. A gente não sabia. Tinha muita gente que tinha dúvida ainda. Por que a Daniela foi com ele para o meio do mato? Ela não foi com ele para o meio do mato. Ela foi sequestrada. Ela estava inconsciente, né? Ela foi levada para o local onde ela foi morta. Brutalmente assassinada. Com 12 perfurações em volta do coração, ali próximo do coração. Dizem que as punhaladas, porque foi um punhal, né? Não foi uma tesoura para beber leite, como eles falavam. Foi um punhal. Eu imagino essa mãe. Imagina a Glória Pérez. Que mulher. Que força. Que luz. A Glória Pérez foi a incansável investigadora desse caso. Porque, olha, foi tudo muito mal feito ali. As investigações foram mal feitas. Várias perguntas ainda não são respondidas. Somente os assassinos poderiam dizer o que aconteceu naquela noite de 28 de dezembro. Mas deles a gente não pode esperar nada.
a não ser mentiras. O que vamos esperar de dois assassinos que fizeram o que fizeram com uma moça inocente, que nunca fez mal a uma mosca, de 22 anos? Uma moça que foi morta com 12 punhaladas no coração. 12 punhaladas fala muito a favor de crime de ódio, né? Porque ela não precisou de 12 punhaladas para morrer, né, gente? A gente vai esperar decência, empatia ou compaixão de dois assassinos brutais como esses? Claro que não. Esse tipo de gente não tem esses sentimentos. Esse tipo de gente não sabe o que é ter sentimentos nobres. A gente já fez vários vídeos aqui falando desse tipo de gente. Então, eles seriam únicos que poderiam dizer o que realmente aconteceu naquela noite. E eles têm dito várias mentiras durante 30 anos. Por isso, os documentaristas, a Tati, Issa e o Guto, não acharam necessário que eles dessem depoimento no documentário, porque eles passaram 30 anos falando, 30 anos nos contando mentiras, 30 anos contando absurdos e 30 anos a cada dia matando, assassinando novamente de forma hedionda a Daniela Pérez. Quem a gente gostaria de ouvir seria mesmo a Daniela, aquela moça linda, alegre, que sambava, que dançava com a alma. Mas infelizmente a Daniela teve a sua voz brutalmente calada, hediondamente calada naquela noite. Nunca mais ela falou. O que a perícia achou é que a Daniela foi encontrada disposta no meio de um círculo que estava ali naquele matagal. E esse círculo, as bordas do círculo, haviam sido queimadas e feitas há uns dias antes. Ou seja, esse crime foi um crime muito premeditado. Foi um crime planejado cuidadosamente, com bastante antecedência. Todo mundo que conhecia o Guilherme de Pádua naquela ocasião, o assassino, um dos assassinos, né? Diziam que ele carregava com ele um santo ou uma imagem que ninguém sabia dizer muito bem o que era, né? E os dois também andavam com cordões nos seus corpos que os protegiam, né? Que tornava o corpo deles fechado, né? Eu não sei explicar isso muito bem. O que a perícia sugeriu ali, pela forma que a Daniela Pérez foi encontrada, é que provavelmente ela foi oferecida ali, a morte dela, aquele assassinato hediondo ali, foi oferecido como um sacrifício, em algum ritual muito horrível ali. Mas eu vi a Glória Pérez falando que hoje, depois dela ter ajudado com o seu imenso arquivo pessoal de tudo do caso, da morte, do assassinato da Daniela, ela entregou para o Guto e para a Tati Issa esse imenso material, esse tanto de material que ela tinha, que ela tem guardado em arquivo ali, cuidadosamente organizado, catalogado. E ela disse que agora sim, ela acha que ela fez justiça para a Daniela. Porque realmente, gente, a Daniela não teve justiça. Ela não teve justiça. No mundo dos homens, ela não teve. Porque os seus assassinos ficaram presos 7 anos, 8 anos. Depois saíram. Estão livres, ó, há muito tempo. Eu não sei muito bem o que eles se tornaram e também não tenho interesse de saber. Também não quero ir ver o que eles estão falando, porque eles estão falando tem 30 anos. Não me interessa. Eu queria ouvir a voz da Daniela, mas a Daniela nunca mais vai falar. Tem 30 anos que ela está morta.
assassinada e calada. Então a Glória falou por ela. A Tati e o Guto falaram por ela nesse documentário. Inclusive o documentário é encerrado com a voz da Daniela, que era uma menina, gente, de 22 anos. O Brasil, naquela época, ganhou repercussão internacional com essa manchete horrível. A Glória conseguiu mudar um pouco ali as leis. Apesar das leis aplicadas ao feminicídio terem sido um pouco ali endurecidas, ainda no Brasil uma mulher é morta a cada 7 horas pelo seu parceiro. Então a morte da Daniela melhorou a condição de vida de várias mulheres. Mas a que custo, né, Glória? A que custo? Na época desse crime, eu fiquei especialmente chocada, porque foi tanta violência. E violência, sim, sempre existiu, mas aquele caso foi tão exposto e as pessoas fizeram tantas especulações, como se ela teria um caso ou não teria um caso com o assassino, com o Guilherme de Pádua. Uma mulher que estava no auge da sua vida, com 22 anos, linda, atriz de mão cheia, casada com Raul Gazola, cavalheiro, um cara bacana. Uma outra coisa curiosa e esquisita, né, desse caso, que é cheio de coisas horríveis, bárbaras e também esquisitas, é que dias antes do crime acontecer, tanto a Paula Peixoto, que na época era Paula Tomás, e o Guilherme de Pádua tatuaram o nome um do outro em seus órgãos genitais. A Paula tatuou o nome do Guilherme na virilha e o Guilherme tatuou o nome da Paula em seu órgão genital. Por isso, o nome do documentário é chamado de Pacto Brutal. Por quê? Segundo a Glória Pérez, existiu sim um pacto horrível, macabro, ali entre os dois assassinos. Como seria bom para essa mãe, a Glória Pérez, saber o que de fato aconteceu com a sua menina ali. O que de fato levou aqueles dois monstros a cometerem aquele crime hediondo, aquele assassinato horrível contra sua filha Daniela Pérez. Saber aonde está, ou o que aconteceu com o punhal, o que aconteceu ali com aquele círculo ali, com aquele ritual macabro. E por que ela, né? Eu acho que são perguntas que qualquer mãe ou qualquer pessoa que ame um outro ser que te é tirado de forma tão violenta fica se perguntando e passa a vida inteira se perguntando. Por quê? São tantos os porquês, mas ela nunca vai saber o porquê, porque essas pessoas não terão nunca a decência de dizerem o que realmente aconteceu. A gente não pode esperar isso desse tipo de gente, né? Mas, como diz a Glória, ela está agora bem mais tranquila. Claro que nunca, né, gente? Uma mãe nunca vai esquecer um filho, uma filha. Mas ela deve estar com o coração, com a alma mais apaziguada. E que a Daniela também esteja onde estiver, esteja mais feliz. Porque a justiça dos homens não foi feita, mas a justiça de Deus não falha. Então é isso, meus queridos, tem vários canais muito bons contando em detalhes o que se sabe que pode ter acontecido ali naquela noite. Eu quis trazer aqui para vocês algumas reflexões e também mandar, né, apesar desse nosso canal ser pequenininho, mandar um beijo grande para a Glória Pérez e que o coração dela tenha um pouquinho mais de paz ali, porque a Daniela com certeza está em paz.
Um beijo grande, meus queridos. Que o fim de semana de vocês seja muito bom. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente volta durante a semana. Um beijo grande, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.